Olá, tudo bom? Bom estarmos aqui mais uma vez, junto com vocês, para refletirmos sobre a Palavra de Deus. E nessa ocasião, vamos refletir na lição de número 9, lição 9, que se chama Palavras de Encorajamento. Essa lição foi escrita pelo pastor Marcos Lopes, está na revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, ok? Essa lição foi baseada em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Abra lá sua Bíblia, diz assim, Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar. Deus, obrigado por essa oportunidade tão preciosa quando estamos diante da tua palavra. Nós suplicamos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da mesma. Ela venha trazer crescimento em todos os aspectos, Pai. Crescimento como cidadãos, crescimento como seres humanos, crescimento como servos teus. Em nome de Jesus. Amém. Como é que a gente reage quando nos é dada uma missão enorme, aquela missão que nos encarrega de uma grande responsabilidade? Josué recebeu do Senhor, após Moisés ter morrido, Josué recebeu do Senhor essa missão bastante séria, de conduzir o povo até a terra em que ele havia prometido. Josué, num primeiro momento, foi o auxiliar de Moisés, mas agora, depois da morte de Moisés, o Senhor o convocou para liderar aquele povo. Havia uma missão a cumprir. Deus havia feito a Josué e ao povo a promessa de que aquele povo alcançaria a terra prometida. Acontece que nós, mesmo para que Deus faça a sua promessa se cumprir, ele usa seres humanos. Então, isso significa que nós devemos nos colocar à disposição dele. Então, Josué e aquele povo precisavam ser instrumentos nas mãos de Deus e fazer aquilo que lhes competia. Mas como é que você acha que estava o coração de Josué diante de toda aquela responsabilidade, diante de uma missão de tamanha envergadura? Claro que Josué ficou amedrontado e inseguro, como qualquer um de nós ficaria se recebesse uma missão bastante séria, como foi a que Josué recebeu. E nós também ficamos preocupados quando, no dia a dia, nas mais diversas áreas da vida, nós nos deparamos com situações grandes demais, não é? Então, ficamos também com esse medo. Mas qual é a diferença do medo para
do medo para o pânico, né? Qual é a diferença do medo para o pânico? Medo é aquele sentimento que nos faz tomar consciência da responsabilidade que está diante de nós, do perigo que estamos enfrentando, dos riscos que vamos correr. Esse é o medo. E esse é benéfico, porque faz com que nós nos preparemos melhor para aquilo que vamos fazer. Claro, estou falando de preparo técnico, de preparo espiritual, todo tipo de preparo. Nós dependemos de Deus para tudo que vamos fazer, principalmente quando a missão envolve também questões espirituais. Mas, então, não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando, mas dá para imaginar que ele estava meio amedrontado. Porque se ele não tivesse amedrontado, Jesus, o Senhor, melhor dizendo, né? O Senhor não teria dito para ele, olha, tenha coragem, né? Tenha ânimo, eu estarei com você. Então, essa palavra era de encorajamento. Versículo 7 diz assim, ó, somente seja forte e muito corajoso. Sinal de que ele estava se sentindo amedrontado, inseguro, como acontece com qualquer ser humano normal. Então, querido, nós precisamos estar sempre como instrumento nas mãos de Deus, porque Deus quer nos usar para abençoar pessoas e para a missão que Ele coloca em nossas mãos. O ponto 1 que o pastor Marcos Lopes destaca é a questão do medo e da ansiedade. E aí o pastor Marcos Lopes, ele cita uma pesquisa que foi feita pela Organização Mundial de Saúde e publicada na revista Exame, no dia 5 de junho de 2019. E a pesquisa chegou à seguinte conclusão. A pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade, que é diferente do medo, como eu já falei, não é? O medo é aquele que nos faz tomar consciência da responsabilidade, do perigo, nos faz tomar consciência de que estamos diante de um grande desafio, enfim, de uma situação na qual precisamos investir uma atenção maior, um preparo maior. A ansiedade, não. A ansiedade é aquela que nos faz antecipar um problema que nem aconteceu e nem sempre vai acontecer. Então, essa ansiedade é que mina as nossas forças, mas o medo nos faz estarmos melhor preparados para uma missão. Então, Josué estava com esse medo, com essa insegurança que é normal a qualquer ser humano que tenha consciência da envergadura daquilo que ele vai fazer, do tamanho, da importância da missão que ele vai desempenhar. Então, Josué, ele estava assim, com essa insegurança. Mas Deus disse para ele, olha, Josué, tão somente, não é? Tão somente, está lá no versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, a orientação foi bastante clara, não é? A orientação foi bastante clara. Se Josué fosse autoconfiante, ele estaria demonstrando soberba. Todas as vezes que nos deparamos com uma missão de uma grande envergadura, de uma grande importância, nós sentimos sim o peso da responsabilidade. E isso tem o seu lado positivo. Nós estamos dizendo que precisamos nos dedicar ao máximo para que aquela missão seja cumprida a contento, para que ela seja cumprida de uma forma, da melhor forma possível. Então, Josué foi gente como a gente, foi um ser humano normal, e ele também sentiu o peso daquela missão, mas ele não teve aquele medo que o paralisasse. Tanto que ele colocou-se nas mãos de Deus e foi usado pelo Senhor.
E muitos outros homens também sentiram esse peso da responsabilidade, esse peso da missão que estava para desempenhar. Isso aconteceu com Neemias, quando ele soube notícias do seu povo, não é? E ele percebeu que o seu povo estava correndo perigo, que o seu povo estava numa má situação. E quando ele estava lá se relacionando com o rei, porque ele era copeiro do rei, no seu relacionamento diário com o rei olhou para ele e percebeu que ele estava com o seu semblante abatido. E aí o rei perguntou para ele, né? Por que você está assim? Por que o seu semblante está assim? Então ele disse, olha, porque o meu povo está assim e eu preciso ajudar o meu povo. Então, sentir esse peso da responsabilidade é natural. Só não sente isso quem é irresponsável, quem não toma conhecimento de uma situação preocupante, ou quem se acha o dono da situação, ou quem se acha autossuficiente, soberbo. E a soberba e a autossuficiência não são coisas positivas. Então, lembra-se de Abraão também? Abraão foi considerado o pai da fé. Mas lembra-se que Abraão pediu para que Sara mentisse sobre o seu relacionamento com ele, com medo dos egípcios? Lembram-se? Então, Abraão pediu para Sara mentir sobre o seu relacionamento com ele. Então, ela acabou dizendo que eles acabaram dizendo que eles eram irmãos. Tudo isso por conta do peso da responsabilidade, por causa da situação que os envolvia, não é? Então vamos lá. Vamos extrair mais alguns ensinamentos preciosos que Deus nos oferece nesse texto com Josué, nesse monólogo, né? Com Josué. Diz assim: segundo ponto da revista diz assim, ó, preocupe-se com o que você deve se preocupar. Josué tinha que focar naquilo que ele precisava fazer. Então, numa situação adversa, com inúmeras possibilidades de desdobramentos, é extremamente normal o medo tomar conta do nosso coração, né? E a gente se dá conta das dificuldades que estão diante de nós. Mas, diferente de Moisés, Josué fez um estágio e isso foi bom para prepará-lo. Lembra-se que Josué foi o auxiliar de Moisés? Lembra-se quando Josué ele foi um dos espias para ir naquela terra que seria conquistada? Josué foi um dos espias. Você sabe que Caleb foi outro, não é? Você sabe disso? Mas então, esse estágio foi positivo para que Josué tivesse esse momento de aprendizado. Naquele momento, ele era um liderado, o líder era Moisés. Então, quando Deus permite que nós tenhamos essas experiências de vida, na verdade, elas só nos fazem bem. Toda experiência de vida deve concorrer para o nosso crescimento. Lembram-se de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, todas as coisas, tanto as experiências positivas quanto as negativas, se nós amamos a Deus, todas elas vão concorrer para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, precisamos estar atentos para isso. Então, Josué até aí estava preocupado e com razão, com normalidade, não é? Com normalidade. E lembra-se que Josué, esse mesmo que nesse momento estava temeroso, lembra-se quando ele foi como espia junto com Josué e Caleb, lembra-se quando ele foi junto com Caleb como espia? Todos voltaram dando um relato negativo, menos Josué e Caleb. Então, Josué, que naquele momento em que foi como espia, voltou cheio de coragem, cheio de entusiasmo, agora ele estava sentindo o peso da responsabilidade. Nós, seres humanos, somos assim. Nós alternamos. Há dias em que estamos mais, digamos assim, mais fortalecidos, há dias em que estamos mais fragilizados. Então, Josué, nesse momento, estava fragilizado, até porque a responsabilidade dele era maior nesse momento. Na época em que ele foi como espia, ele era liderado.
Agora, nesse momento de conduzir o povo à Terra Prometida, ele era o líder. E ser líder é uma responsabilidade sempre muito maior e requer de nós alguns cuidados, né? Então, de fato, a missão era maior que Josué e Deus também maior que Josué. E Deus também sabia disso, por isso ele conscientiza Josué e chama a sua atenção para que realmente com o que ele deveria se preocupar, não é? Porque Josué estava amedrontado, estava se sentindo meio inseguro, mas o Senhor disse: Josué, vá, eu vou estar com você. Então, precisamos estar focados naquilo que temos que fazer, fazer a nossa parte, e sempre precisamos crer que Deus fará a parte dele. E aí o ponto 2, que o pastor Marcos Lopes destaca nessa lição, diz o seguinte: Deus garante a Josué o que ele Deus, fará. Josué seria apenas um instrumento. Deus faria através de Josué, se Josué se portasse exatamente da forma que Deus estava orientando, né? Então, versículos 1 e 2, que eu vou destacar para você. Versículos 1 e 2 de Josué 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, quem daria a terra seria Deus. Josué seria apenas um instrumento de Deus. E sendo um instrumento manuseado, tendo as suas cordas tangidas por aquele que é o autor da nossa fé, ele então seria bem-sucedido. Por que eu falei cordas tangidas? Por exemplo, se nós tomarmos como exemplo uma orquestra musical, existe os executores, os instrumentistas, aqueles que tocam os instrumentos, e existem os instrumentos. Os instrumentos lá daquela orquestra são simplesmente canais para serem usados pelos instrumentistas. O maestro comanda todos, o instrumentista, ele então manuseia o instrumento. Josué seria um instrumento de Deus. Deus comandaria, Deus seria o regente daquela orquestra, traçando esse paralelo. Josué seria só um instrumento. Josué seria, então, conduzido por Deus. Deus faria, porque foi Deus que prometeu a terra para aquele povo. Josué precisava apenas ser usado por Deus. Então, Deus garante a Josué o que o Senhor fará, não é? Então, nos versículos 3, 4 e 5 desse mesmo texto, se você puder dar uma lida aí na sua Bíblia, Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles, Josué e aquele povo, pisarem, será deles, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, que ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias de sua vida, e que, assim como antes Deus esteve com Moisés, ele estaria com Josué. Deus não deixaria Josué, nem desampararia. Deus, quando nos dá uma missão, ele quer apenas que nós sejamos fiéis. Na verdade, é ele que nos capacita para essa missão, não é? Mas Deus estava deixando isso claro para Josué. Josué só precisaria ser instrumento nas mãos de Deus. O segundo ponto que o pastor Marcos Lopes destaca é: Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. E esse destaque estão lá nos versículos 7, 8 e 9. Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. Diz assim, versículos 7, 8 e 9 de Josué 1. Dizem assim esses versículos: Somente seja forte e muito corajoso.
tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, ficou bem claro que Deus mostrou a Josué qual deveria ser a sua postura, não é? Qual deveria ser a sua postura. Então, querido, geralmente faz-se muita confusão com o significado da palavra coragem e as pessoas normalmente acham que essa é a qualidade de alguém que não sente medo. Não. Coragem não é a qualidade de alguém que não sente medo. Coragem é a qualidade de quem sabe conviver com o medo a ponto de não deixar que esse medo paralise. Isso é coragem. É saber conviver com a existência do medo. Claro, como eu já disse lá no início, como o pastor Marcos Lopes também destacou, quando estamos diante de uma missão grandiosa, de grande responsabilidade e relevância, é claro que a gente sente aquele friozinho na barriga. E isso é positivo, isso é aquele medo bom que nos faz ter um cuidado maior para desempenhar essa função. Sem esse friozinho na barriga, sem esse sentimento de precisa haver algo mais, uma concentração maior, um empenho maior, sem esse sentimento, nada vai ser bem feito. Então, o medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e preservação. Quem não sente medo, na verdade, é irresponsável ou inconsequente. De certa forma, é o medo que nos mantém diligentes, é o medo que nos mantém vigilantes para que possamos nos preparar melhor para cumprir alguma função, para desempenhar uma missão, para cumprirmos uma missão, melhor dizendo. Então, a coragem, antes disso, é que nos mantém ativos mesmo com medos. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir mesmo estando com medo. Josué estava com esse sentimento. Ele estava se sentindo inseguro, amedrontado pelo peso da responsabilidade, pela envergadura da missão que ele havia recebido de Deus. Mas ainda assim, ele foi e desempenhou essa missão. É o que nós devemos fazer. Deus requer de nós, Deus exige de nós que sejamos servos dele. Nós temos uma missão nesse mundo. A nossa missão aqui é sermos representantes do Senhor e porta-vozes das boas novas de salvação e para testemunharmos para as pessoas desse mundo que o Senhor é relevante, que ele faz diferença. É uma missão que nos reveste de responsabilidade? Sim, mas o Senhor falou que estaria conosco continuamente. Então, nós devemos desempenhar essa função, não é? Devemos cumprir essa missão. Então, quando o Senhor, que conhece o ser humano, que conhece Josué, que conhece a mim e a você, quando ele percebeu que o Josué estava com aquele friozinho na barriga, então ele disse, Josué, não deixe o medo te paralisar ou te desanimar. Seja corajoso para enfrentar os problemas, inclusive seu próprio medo, porque eu já disse que eu vou fazer. Então, existe essa mensagem nesse versículo, não é? Deus ia fazer, Josué só precisava ser um instrumento dele. É assim que acontece conosco ainda hoje. É por isso que, quando estamos inseguros diante de uma missão que tenhamos que desempenhar, precisamos aprender a lidar com esse friozinho na barriga,
com esse medo e saber que Deus está conosco. É assim que devemos proceder sempre. O Senhor disse, né, que direcionaria Josué para a missão dada e ele ia dizer para Josué, ele, Deus, ia dizer para Josué o que Josué precisaria fazer, mostrando para aquele homem de Deus, né, para Josué, qual deveria ser a sua postura. Deus mostra agora o que Josué deveria realmente fazer. Terceiro ponto que o pastor destaca aqui nessa lição é: Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Versículo 7 diz assim: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordena. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, é como se Deus dissesse a Josué: Josué, eu sei que você deve estar preocupado em como as coisas devem ser feitas, em como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca, não se desvie da rota que eu já tracei para você. As orientações que eu estou dando a você, que eu já dei a você e vou continuar dando. Caminhando por aí, não se perdendo dessa rota, não se desviando dessa diretriz que eu te dou, que eu te dei e vou continuar dando, vai ser essa missão, sou eu que vou cumprir por seu intermédio, não é? Então, o que Deus queria de Josué era simples, era apenas que Josué se mantivesse firme naquilo que ele ordenou. E quando nós nos mantemos firmes naquilo que Deus nos ordenou, o próprio Senhor está conosco e realiza a sua missão através de nós. Nós, servos de Deus, não somos super crentes, super poderosos. Eu sou um pastor e às vezes o pastor é visto como um super-homem. O pastor é um ser humano que depende da misericórdia de Deus, que depende das orações das ovelhas, que depende da compreensão dos seres humanos também, porque tal qual os outros, ele também é um ser humano, embora tenha sido chamado para uma missão especial, mas nem por isso deixa de ser humano, nem por isso também é uma pessoa que não sente esse friozinho na barriga. O pastor também sente. Se Josué sentiu, nós também sentimos. Você sente, eu sinto. Então, querido, nós precisamos estar sempre conscientes disso, não é? Precisamos sempre estar conscientes disso. Essa lição fala sobre palavras de encorajamento. Deus deu a Josué palavra de encorajamento. O que eu te convido a fazer também é ser um encorajador. Há tantas pessoas nesse momento de pandemia precisando de uma mensagem de ânimo. E eu e você somos portadores dessa mensagem. Eu e você somos instrumentos de Deus para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E não só, queridos, uma mensagem no mundo metafísico. Não. O fato de você se colocar lado a lado com alguém, dizer que você está ao lado, olha, conta comigo, se precisar de mim, eu estou à disposição, você já está suavizando aquela carga da pessoa. E é claro, apresentando também a ela a palavra de Deus, porque há pessoas que estão ainda caminhando sem Jesus nesse mundo e com Jesus, mesmo sabendo que o momento é difícil, a gente sabe que tudo isso vai passar, que nós vamos viver com Ele eternamente, um lugar que não existirão esses tipos de problemas. Esses problemas não vão existir lá no local, na cidade, né, na Nova Jerusalém, para onde estamos
caminhando. Então, para concluirmos essa lição, seja você um encorajador. Use palavras de encorajamento com alguém. Seja um porta-voz de esperança para alguém. Não seja um mensageiro do caos, não. Isso não edifica. É claro que precisamos ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Não vamos viver no mundo da lua. Precisamos fazer uma leitura da realidade, mas precisamos também olhar, tomar conhecimento do que está acontecendo na nossa sociedade, mas olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso tranquiliza os nossos corações. Então, Deus tem uma missão para você e para mim também, nesse mundo. Talvez a sua não seja a mesma da minha, ou a minha não seja a mesma que a sua, mas nós somos missionários aqui nesse mundo. Missionário é aquele que tem uma missão dada por Deus. Cada um de nós, nesse sentido mais amplo da palavra, tem uma missão que Deus deu. Cada um de nós precisa cumprir essa missão. Então, você precisa, não é, ter essa consciência. Segundo, confie nas promessas de Deus, pois Deus não falha. Deus não falha. Ele nunca nos falta, né? Não esqueçamos. Mesmo que aquele friozinho na barriga venha, mesmo que esse medo, essa insegurança venha, Deus está conosco. Ele está dizendo a mim e a você, como ele disse para Josué lá no versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer à lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Esse é o segredo, não é? Terceiro, sentir medo é natural, é normal, desde que você não deixe que esse medo te paralise, desde que você não deixe que esse medo afete a sua fé de tal forma que você descreia nas promessas de Deus para você. Concentre-se no básico, naquilo que é essencial. Tem que resolver uma missão, foque naquela missão. Uma coisa de cada vez. Não tente fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E quando se tem excesso de atividades, fazendo tudo ao mesmo tempo, esse excesso de preocupação acaba fazendo com que nada saia certo. Se você faz 10 coisas ao mesmo tempo, tome cuidado com isso. Faça uma, depois outra. Fazer 10 ao mesmo tempo, concomitantemente, pode fazer com que nenhuma dessas 10 tarefas saia bem feita. Então, se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples e são as orientações para você, da mesma forma que foi para Josué, que foram para Josué. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla, o resto é com Deus. De vez em quando vai bater uma insegurança? Vai. Mas olha, isso não significa que você seja mais fraco do que ninguém. Significa que você é humano e que você está precisando do socorro de Deus. E é isso que você deve fazer, pedir o socorro a Ele, nunca se desviar da palavra da lei. Não é? É que o texto recomenda para nós. Então, para pensarmos e agirmos, para terminarmos aqui a nossa reflexão, não é? Para terminarmos aqui a nossa reflexão. Lembra daquela pesquisa que 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade, fica com medo excessivo do amanhã? Você está nessa? Se estiver, procure, se preciso for, procure um auxílio médico. Mas se isso é questão espiritual, porque pode ser também, acerte a sua vida com Deus, busque mais força na palavra. Se você não consegue sozinho, chame alguém para te ajudar.
até um auxílio profissional ou um auxílio de um amigo em quem você confie, para que ele seja esse seu encorajador. Isso faz bem. Ninguém vive para si, ninguém morre para si. Nós precisamos de pessoas encorajadoras ao nosso lado. Nem eu sou invulnerável e nem você. Nós precisamos conviver com pessoas que nos queiram bem, pessoas a quem queremos bem. Essas pessoas fazem bem para a gente, nós fazemos bem para elas. Seja um encorajador. Ande sempre com pessoas encorajadoras. Não quer dizer que você não vai andar com quem não seja, mas você precisa também ter companhias encorajadoras para que você se fortaleça e possa ser instrumento de Deus para fortalecer a outros também. E no desempenho de uma missão, não é para pensar e agir. 2, no desempenho de uma missão, o que você mais precisa levar em consideração, né? Em conta, melhor dizendo, o tamanho do desafio ou as ordens daquele que te comissionou. Então, no desempenho de uma missão, o que você está levando mais em consideração? O tamanho do desafio, da responsabilidade ou a orientação daquele que te comissionou, daquele que deu a você essa missão? A tarefa é grande, ok, mas se foi Deus que lhe deu essa incumbência, Deus sabe, porque Ele deu. Você pode ser instrumento, pode e deve ser instrumento das mãos de Deus para abençoar outras pessoas, não é? Então, com base nessa lição, o que você considera como sendo indispensável para o cumprimento de uma missão dada por Deus? Para você, o que é indispensável? Deus falou para Josué, olha, então somente tenha bom ânimo, mas olha, só tem uma questão, não se desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. O que é indispensável para cumprir essa missão, baseado nisso? O que você pensa a respeito, né? Concentre-se no essencial, isso é, não perca o foco da missão. Não perca o foco. Não perca o foco. Continue caminhando com o Senhor. E Ele vai fortalecer o seu coração. Foi Ele que fortaleceu Josué, foi Ele que encorajou Josué. E é Ele que nos encoraja a cada dia. É Ele que quer que nós façamos assim, essa caminhada, ora mais fracos, ora mais fortes. Lembram-se do que Paulo falou? Paulo disse assim, quando penso que estou fraco, é que sou forte. Agora, quando eu acho que estou forte, aí eu sou fraco. Então, vai haver sempre essa alternância. Seres humanos são assim. Às vezes estão mais fragilizados, às vezes estão mais encorajados. Seja você encorajador. Deus precisa que você cumpra a sua missão. Ele te encoraja para cumprir a missão. Seja instrumento de Deus para encorajar, para abençoar pessoas. Que Deus te abençoe. Deus, faça de nós instrumentos encorajadores para pessoas que precisam, Senhor Deus, vencer as lutas e ajuda-nos a buscarmos no Senhor coragem para a caminhada diária. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, querido. Obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe a sua vida.